boa tarde. Live de número 72, pra gente ler o Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. E eu fico feliz que você já está aqui comigo, que coisa boa. E a gente, então, vai hoje acompanhar exatamente o Tony Robbins para a gente entender de que maneira nós vamos construir âncoras. Quem já fez processo coach com a Delúcia, eu não tenho dúvidas de que já sabe como são as âncoras. Quem não conhece vai ter a oportunidade agora de aprender com o Tony Robbins, na leitura comentada da Delúcia aqui com o processo de ancoragem. Então, ele conta o seguinte. A gente está no capítulo 17, que fala exatamente... Oi, Amauri, oi, Marcela, que legal. Que ele fala exatamente sobre a ancoragem. Ancorar-se no sucesso. É óbvio, né? Porque às vezes a gente até pensa, né? Como é que alguém vai querer se ancorar numa situação que não seja sucesso? Mas infelizmente isso acontece. Oi, Márcia, que coisa boa também já ver você aqui. Então, ele coloca o seguinte... Chaves para a ancoragem: intensidade do estado, regulagem, singularidade do estímulo e réplica do estímulo. Como funciona isso? Ele diz o seguinte: uma vez que você acredite ter uma âncora, precisa testá-la. Primeiro coloque-se num estado novo ou neutro. A maneira mais fácil de fazer isto é mudar a sua fisiologia e pensar em alguma coisa completamente diferente. A gente chama isso de quebra de estado. Agora, para testar a sua âncora, simplesmente providencie os estímulos apropriados e observe. Sua fisiologia é a mesma? Alguém passando de moto muito perto daqui e muito barulhento, né? Vamos voltar. Agora, para testar a sua âncora, simplesmente providencie os estímulos apropriados e observe. Sua fisiologia é a mesma de quando estava no outro estado? Se estiver, a sua âncora é efetiva. Se não, você pode ter deixado passar uma das 4 chaves para a ancoragem bem-sucedida. E aí ele começa a pontuar cada uma das chaves. A primeira delas, nós vamos ler hoje. Ele diz o seguinte: para uma âncora ser efetiva, quando você providenciar o estímulo, deve ter o estado completamente associado e congruente, com todo o corpo totalmente envolvido. Chamo isso de estado intenso. Quanto mais intenso, mais fácil é para ancorar e mais tempo a âncora permanecerá. Se você ancora alguém enquanto parte dele está pensando numa coisa e a outra parte em outra coisa, o estímulo ficará vinculado a muitos sinais diferentes e isso não será tão poderoso. Também, como já discutimos antes, se uma pessoa estiver olhando uma época em que sentia alguma coisa e você ancora esta pessoa naquele estado, você pode providenciar o estímulo no futuro. Ela também estará vinculada mais para ver a cena do que para ter o corpo todo e a mente associados. Nossa, Delúcia, que difícil, o que é isto? Oi, Daniela, que coisa boa te ver aqui também. Olha só. Qual é a importância da âncora, né? Primeiro momento é este. Quem assistiu já as lives de 1 a 6 anteriores, hoje é a 7ª live do ano de 2019 e a de número 72 desde agosto de 2018, já sabe que a gente vem falando o tempo todo exatamente sobre estado de recursos. O que é um estado de recursos? Veja, algumas vezes a gente está tão animada, a gente está tão alegre, a gente está tão energizada e a gente consegue, nesse estado, resultados muito mais poderosos. Oi, Sandra, que coisa boa também te ver por aqui. Nesse estado, a gente consegue ter uma conversa mais franca com as pessoas,
dizer um não com mais responsabilidade para as pessoas que estão perto de nós e até atender àquele nosso desejo de repente, começar algo novo na nossa vida, aprender alguma coisa nova. Mas se eu estou num estado pobre de recursos, eu corro o risco de ficar mais desanimada, de ficar mais parada mesmo no tempo e no espaço. Eu já tive circunstâncias da minha vida em que eu estava tão triste, tão desesperançada da vida, que eu corria o risco de passar o dia chorando, rezando, acendendo velas. Não tô dizendo que tem nada de errado com isto, tá? Oi, Thalita, que bom te ver também aqui. Por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes você está passando por alguma coisa parecida e desesperançada. Esse tempo que eu estou te contando é muito lá atrás, 23 anos atrás, muito pouco tempo antes de eu entrar. Oi, Aline, que bom também. A Kátia, que legal. Parabéns para todos vocês que param um minutinho para estar aqui e aprender um pouquinho mais sobre o funcionamento da mente humana. Isso pode fazer total diferença entre sucesso e fracasso. E é assim que aconteceu comigo. E é por isso que eu estou te contando essa parte da minha vida de 23 anos atrás. As dificuldades eram muitas, não só do país, mas principalmente de mim comigo mesma, mas eu demorava para entender isso. Eu achava culpados no mundo inteiro, menos dentro de mim. E quando eu falo em culpa, eu não estou nem dizendo de culpa exatamente. Existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. No fundo, a responsabilidade era minha, mas eu buscava encontrar culpados fora de mim, ou responsáveis fora de mim. Nesse estado, sem recursos, eu podia ser uma pessoa muito jovem, uma pessoa com muita energia, com muita saúde, mas o meu pensamento não sabia disso, a minha mente não sabia disso. E aí o meu estado de recursos era muito pobre, e como pobre de recursos, eu não saía do lugar, eu não dava um passo na direção daquilo que efetivamente poderia me tirar da dificuldade que eu estava. As dificuldades eram de relacionamento, eram de área financeira. Só para lembrar, quando a gente está aqui na live da Delúcia, é momento de a gente te lembrar também que a felicidade tão sonhada, tão buscada por tantas pessoas, e é óbvio por mim também, ela tem 4 pilares, 4 perninhas de uma mesa, né? Imagina uma mesa, o tampo da mesa é a felicidade, e essas 4 perninhas são os pilares que sustentam a felicidade. Muitas vezes a gente quer a felicidade, a gente busca a felicidade, mas a gente não faz ideia de como buscar esta felicidade. E é por isso que eu estou lhe dizendo dessa parte lá há 23 anos atrás, quando a Delúcia chorava, rezava e acendia a vela. E era muito triste. E era muito complicado, porque era uma fase em que a minha filha tinha 1 ano e 10 meses. Entenda o que é a responsabilidade de ser mãe, de ser pai, de formar uma família. Você precisa saber que quem está ali e é pequeno e depende de você, ele precisa ter âncoras poderosas em você. E é muito interessante. Quanto mais um pai e uma mãe, por exemplo, ficam chateados e tristes na frente do filho, muito pouco provável que o filho também acabe ficando mais tempo chateados e tristes, porque é isso que eles estão tendo de modelos na frente. Então, para a Delúcia, naquele momento, era muito complicado perceber que eu tinha uma responsabilidade com uma criança de 1 ano e 10 meses, mas eu não encontrava forças para para sair daquela dificuldade que eu estava. E daí, como fazer? Hoje, trabalhando em processo coaching desde 2004, eu encontro muitas pessoas muito queridas, próximas de mim, não tão próximas. Hoje a gente trabalha com pessoas aqui de São Paulo, do interior, do restante do país, de Campo Grande, de Santa Catarina, da Bahia, de Minas, até de Manaus. Mas principalmente a gente também está trabalhando com pessoas que são brasileiras, mas que moram fora do Brasil.
Então, quando a gente percebe esse movimento de busca pela felicidade, eu encontro muitas pessoas hoje na mesma vibração que eu estava há 23 anos atrás. E esta Holanda, sim, Holanda, Márcia, parabéns, é muito bom você me lembrar, também Holanda. E daqui a pouco eu vou atender uma pessoa que eu não conheço, mas ela está no Brasil e ela está aproveitando, olha só que coisa interessante, né? Ela está em férias no Brasil e aproveitando para conhecer o processo coaching, e ela mora na Austrália, então a gente está indo para outro continente. Olha que coisa mais linda que é essa internet, que nos permite esta integração e interação entre diversas pessoas, desde que a gente use a internet para coisas boas, né? Não é sempre assim. E é por isso que eu te convido cada vez mais para estar aqui e convidar outras pessoas para estarem com a gente na mesma vibração de uso da internet de maneira consciente e inteligente, porque não é sempre assim. Voltando então ao nível de dificuldades, quando a Delúcia estava nesse ponto da vida dela com muitas dificuldades, eu fui convidada a conhecer um processo diferente para eu entender como funcionava a mente do ser humano, e no caso a minha mente, e eu aceitei esse convite e fui levada por uma pessoa muito querida que está ausente daqui porque está em férias. Muitas pessoas estão em férias, mais um motivo para a gente aprender mais coisas ainda. E eu conheci esse universo do funcionamento da mente humana de tal maneira, doutora Andréia, que coisa boa. O que eu busco e procuro fazer, parar aqui 10, 15 minutos, às vezes a gente demora um pouco mais, para fazer esta live para você, é para eu te dizer o seguinte: eu não sei o que você está procurando nesse momento, eu não sei qual é o desafio que você vive neste momento, mas eu preciso te contar que muitas vezes o maior inimigo está dentro da gente mesmo. Enquanto a gente não parar para entender de que maneira eu funciono, a minha mente funciona, como é que tem uma conversa interna de mim comigo mesma, eu posso estar usando âncoras que não são boas. É por isso que a gente parou para ler este pedaço do Tony Robbins, que fala sobre ancoragens, para que a gente possa prestar atenção. O que eu estou usando de âncoras? Se eu não souber o que são âncoras, eu não consigo nem saber que âncoras eu estou usando. Esse é o primeiro ponto. Que pena, nossa música parou, não entendi o motivo. E eu gosto da música porque ela me dá uma vibração melhor, mais conectada mesmo com você que está aí, mesmo a muitos quilômetros de distância. Primeiro ponto, prestar atenção no que você fala para você, no que você pensa só com você, mas também o que você fala para as outras pessoas. Essa é uma das primeiras lições de casa que eu dou para o meu cliente de coaching. Ouça você mesmo. E às vezes a linguagem é só pensada, e às vezes a linguagem é falada para você mesma, e às vezes a linguagem é falada para os outros. Então a primeira lição de casa é ouvir-se e anotar e descobrir qual é a linguagem que você usa, que te ajuda, que te deixa num estado de recursos bom. E qual a linguagem que você usa que não é boa, que te deixa muito triste e chateada. Quando você identifica a linguagem que você está falando com você, você consegue separar qual é a linguagem boa, qual é a linguagem que não é boa. Quando você começa a fazer esse exercício, você então começa a perceber onde está o ponto que pode ser mudado, porque se eu estou te contando, e eu sei que você já acredita em mim, que é o seu estado de recursos, se é bom ou se é ruim, que pode te levar para frente ou te levar para trás, ouvir o que você pensa e fala faz toda a diferença. Só lembrando, né? Talvez você já tenha visto em muitos lugares frases bonitas dizendo sobre o poder
das palavras, né? As palavras têm força. Ok, então vamos descobrir qual é a palavra que você está usando. Só ler as frases bonitas não vai funcionar. Só compartilhar aqueles posts bonitos não vai funcionar. Na hora que você fecha o computador, acabou. Você já não lembra mais e não faz o uso da ferramenta, que é a seleção entre um ponto e outro, para daí você fazer a mudança. Hoje eu posso dizer que minha vida estaria ainda melhor se tivesse conhecido PNL muitos anos atrás. Eu não tenho dúvida, Márcia, e eu agradeço seu comprometimento público aqui, e é tão interessante. Não é fácil estar aqui na frente da telinha falando para vocês. É uma correria que tá a minha vida para eu poder parar esses minutos aqui para você. Mas eu confesso a você, quando eu me coloquei publicamente aqui para poder falar para você o que eu conheço, o que eu aprendi ao longo desses 23, agora quase 24 anos, né? Em agosto a gente completa 24 anos. É porque a mudança na minha vida é muito grande. O universo de possibilidades que a gente tem é muito grande. E se eu conseguir encontrar um estado de equilíbrio, um ponto de equilíbrio na minha vida, onde eu consigo auxiliar a mim mesma, porque esse é o primeiro ponto. Se eu não estiver no meu melhor ponto de aprendizagem, no meu melhor ponto de recursos, para eu fazer a ação que efetivamente vai trazer a harmonia que eu quero, vai trazer a alegria que eu quero, a realização profissional e financeira que eu quero, a harmonia na família e a saúde, porque esses são os 4 pezinhos da mesa que eu falava agora há pouco. É a realização pessoal, a realização profissional, a realização financeira e o equilíbrio com a saúde física, mental e emocional. Tudo começa em mim primeiro. E eu não tenho dúvida, Márcia e os demais que estão aqui, naquele ponto de aprendizagem que eu estava sobre mim mesma, que era 0, eu não sabia nada de mim, em que eu só rezava, acendia a vela e chorava, eu só conseguia ficar cada vez mais triste, cada vez mais chateada. E a pessoinha que estava do meu lado, minha filha linda, com 1 ano e 10 meses, é óbvio que ela só ia ver tristezas. E a vida dela também não seria nada boa. Quando a gente não tem filhos, a gente pode até demorar um pouco mais para promover as mudanças que eu sei que são necessárias. Que eu tomei consciência naquela época que eram necessárias e aí eu trabalhei para isso. Mas se eu não consigo entender como funciona a minha mente, eu continuo vibrando da mesma maneira, na mesma vibração. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Danúbia Nobre, que coisa boa te ver aqui. A minha filha está levantando os dedinhos para dizer que é ela sim, euzinha, a pessoa que estava no meu colo naquela época e que me movimentou para aprender mais. Eu de verdade não queria repetir os mesmos modelos de educação, até como professora e educadora desde 1900 e bolinha. Esse era um exercício necessário para a Delúcia. Mas é tão interessante porque eu trabalhei tanto com os meus alunos, mas quando chegou na hora da minha filha, eu não me achava uma boa mãe. E eu tinha certeza que eu não era uma boa mãe, mas hoje, na verdade, naquela época eu achava que eu não era uma boa mãe, mas agora eu tenho certeza de que eu não era nada boa. Mudar a minha vida fez total diferença para mudar a vida dela também. Que está aqui com a gente, né, Aline? Que coisa rica. A grande... Doutora Andréia, eu também estou com saudade, tá? Só para a gente concluir, trabalhar âncoras. E eu tenho pessoas aqui lindas com quem eu trabalhei hoje pela manhã, com quem eu trabalhei ontem, e que já sabe o que são âncoras e que já está usando as âncoras para ficar no seu melhor modo
de recursos fantásticos. Tem uma âncora nossa aqui, que ela é mais simples, que se você nunca viu a Delúcia fazer, eu vou fazer agora. O estado de tristeza, normalmente a gente tá olhando para baixo, e é muita tristeza, e cada vez que eu olho mais para baixo, mais triste eu fico. Então tem um estado que a gente pode mudar muito rapidamente. Eu gostaria que você tentasse, testasse, e depois me contasse, que é simplesmente, né, se a minha cabeça tá baixa e eu tô triste, começa levantando um ombro, e aí quando você levanta o outro ombro, a sua cabeça levanta junto. Não tem como você levantar os dois ombros e continuar olhando para o chão, não dá. E quando você começa a olhar para o alto, as coisas começam a mudar. E aí você pode inclusive fazer, já que você já levantou um ombro, já levantou o outro, levantar as duas mãos e dizer uau! E lembrar-se de alguma circunstância, pode ser mais longe, mais para trás, pode ser mais recente, e se lembrar de alguma coisa muito poderosa na sua vida, algo que você fez e deu super certo. Lembrar-se daquele momento em que você acreditou até que não ia conseguir, e aí depois no final você conseguiu, e você consegue mudar o seu estado agora. Muda o seu corpo, muda o seu rosto, muda a fisiologia, é o que o Tony Robbins acabou de falar pra gente nessa leitura de hoje. E você muda o seu sentimento. E a partir deste vídeo pausado, voltou. Ufa, eu não entendi porquê, mas entrou uma coisa aqui que eu não chamei. Vamos lá, nós e a tecnologia. A minha proposta com você é que a gente construa 2019 de um jeito muito poderoso e diferente. Se eu continuar pensando e fazendo as mesmas coisas do jeito que eu sempre fiz, eu vou colher as mesmas coisas. Tem algumas metáforas, né? Se eu continuar plantando ervas daninhas ou até amoras mesmo, né? Mas eu quiser colher laranjas, eu tenho que plantar laranjas. É bastante óbvio depois que a gente aprende. Antes de aprender, eu não dava essa atenção para esse ponto. E é por isso que eu quero mesmo, e insisto, e persevero que você esteja junto comigo em 2019. Eu me comprometo a fazer o que for possível para eu estar aqui, mesmo que seja 15 minutos, todos os dias, segunda, quarta e sexta aqui. E terças e quintas lá no Facebook, Prosperidade, Missão e Ação. É muito triste ficar lá sozinha, não tendo ninguém para falar. Mas se você estiver lá e for uma pessoa, eu estarei junto com você. Para que a gente possa construir um mundo muito melhor, porque tudo começa dentro de mim. E quando eu melhoro aqui dentro, eu melhoro as pessoas que estão perto de mim, eu melhoro os meus relacionamentos, eu tenho mais tempo para eu poder fazer o que eu realmente preciso, até porque eu aprendo a dizer não, né? Quem acompanha viu que teve algumas lives anteriores aí, que a gente falou sobre o uso do não. Tem pessoas que não têm coragem de dizer não. Eu não sei o que você está procurando, mas o que for que seja que você esteja procurando, eu posso te auxiliar. E tem muitas pessoas que só com a nossa live todos os dias, desde o dia 13 de agosto de 2018, já está alcançando muitas coisas boas. E eu quero você junto comigo. Um grande abraço, uma super tarde. Por mim, por meu filho, pelos meus amigos, pelos meus clientes e pelo universo. Você se compromete, Márcia, que delícia. E eu te agradeço muito por este... Doutora Kátia, você tinha dificuldades com o não, porque agora a gente já começou a mudar, tá? Vamos aprender. Quem perdeu a live do não, tá lá no YouTube. Vem comigo, se inscreve no canal Felizmente Saudável, Adelúcia Amaral. Se inscreve lá no canal para que a gente possa entregar esse conteúdo, inclusive para mais pessoas. Eu não tenho dúvida de que tem muitas pessoas que vivem do jeito que eu vivia há 23 anos atrás. Pessoas queridas que inclusive estão aqui, que me abriram a porta de sua casa com o fazer, com o começar a fazer, doutora Andréia. Pois é,
o tal efeito procrastinatório, né? A tal da procrastinação, palavra tão linda, mas que infelizmente... Anne Luize, que bom que você chegou. Eu enviei que ia ser um pouquinho mais cedo hoje, Anne Luize, desculpe, a gente está terminando. A Delúcia está saindo agora aqui de casa, porque a minha internet é bem melhor do que a do escritório, para ir pro escritório para atender uma moça. Agora são exatamente 17 horas. Anne Luiz é antenadíssima, porque esse é o horário normal da nossa live, às 17. Mas quando eu tenho um cliente fora, eu preciso sair. O trânsito de São Paulo não é muito simples. Então eu peço desculpas a você, Anne Luiz, por você estar chegando agora, que é o horário normal da live. E me desculpa, porque realmente eu não posso me demorar mais agora. Eu preciso sair. Mas eu quero que você assista, Anne Luize. E também quem chegou agora no final, volta lá, a live fica disponível por 24 horas. Demorei para conseguir ver a mensagem, linda. Obrigada, agradecida muito pela sua compreensão. Doutora André está me dizendo que chove, né, em São Paulo, você mora bem perto de mim. Aqui ainda não começou, doutora André, acredite se quiser. Mas o escritório fica muito perto, rapidinho eu chego. Eu vou fazer um lanchinho rápido e aí já saí, a minha cliente já está lá me aguardando, mas o horário era às 17h30, então eu não estou atrasada. Mas esta é a ideia, e ela também ela não mora no Brasil. Ela disse: Adelúcia, fique tranquila, eu estou na melhor companhia, que são os meus livros e o café brasileiro. Então ela está paradinha num café lá me aguardando, e daqui a pouco eu estou com ela. E eu vejo você... Essa semana tem coisas diferentes. Amanhã live aqui às 17 horas para o sorteio do livro. Quem não se inscreveu para o sorteio do livro, entra lá no post oficial e você se inscreva, porque o livro é Descubra-se. Que livro é esse, Adelúcia? Um livro que a Adelúcia escreveu sobre produtividade. Quando a gente sabe o que quer, a gente age mais rápido, alcança mais rápido os nossos desejos e sobra mais tempo para ser feliz. E para de dar aquela desculpa, né? Ai, não tem tempo, né? Então, esse é o ponto. O livro Descubra-se é um livro em coautoria com 26 coaches, só os melhores do Brasil. Eu tô lá no meio falando sobre produtividade. E óbvio, para a gente produzir mais, a gente tem que estar no nosso melhor estado de recursos. Agradecida por cada um de vocês que investiu este minutinho do seu tempo para aprender mais. Agradecida pela confiança e parabéns por você se permitir um pequeno espaço na sua vida, sem sair de casa, no conforto, para que você possa aprender sobre o funcionamento da nossa mente. É isto que vai fazer a diferença. Eu sei que você já sabe muita coisa. E com o que a gente já aprendeu nesses 23 anos, você vai voar muito alto. Vem com a Adelúcia, um beijo grande, super tarde. E na sexta-feira a gente se encontra aqui. Eu estarei no Rio de Janeiro, mas eu prometo uma bela paisagem, com segurança, para fazer uma live, nem que seja de 10 ou 15 minutos, com você que vai estar aqui comigo às 17. Beijo grande, fica com Deus. Uma noite de sono profundo e restaurador para você, com muita harmonia para toda a sua família também.